Olá, como você está? Espero que bem. Mais uma vez nós estamos aqui através da TV Manaim para falar do orçamento familiar. Queremos trazer para você, nesse episódio, um assunto que interessa a muitas pessoas, que é sobre viagens. E para falar sobre isso conosco, trazer algumas informações, nós estamos aqui com o doutor Tiago Frizeira. Faz seu Tiago pastor. é o advogado com especialização em direito aeronáutico. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, pastor. Nós agradecemos a sua disponibilidade aqui na TV Manaim conosco no estúdio. Eu que agradeço. Muito bem. Então, sobre viagens, de forma geral, muitas pessoas têm o desejo de fazer uma viagem e às vezes não faz porque falta informação, pensa que custa muito caro ou não sabe onde ir. E, doutor Tiago, o que você teria a dizer para essas pessoas que nunca fizeram uma viagem? O que você diria para essas pessoas? Bom, existe um imaginário de que as viagens, sobretudo de avião, que é o que nós iremos abordar aqui hoje, são muito caras e muitas vezes excedem o limite orçamentário, mais ainda quando nós tratamos a respeito de uma viagem internacional. Hoje, como nós sabemos, e todas as pessoas, aquelas que estão adaptadas a viajar mais e outras que muitas vezes nunca viajaram, sabem que o mercado de passagens aéreas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está inflado, devido a diversos fatores, e isso ocorre desde a pandemia. Aqui no Brasil, principalmente, porque quase todos os custos da aviação são dolarizados. Tudo é em dólar. Então, combustível de aviação, que corresponde a mais ou menos 40% dos custos das companhias aéreas aqui, isso são dados da Agência Internacional de Transportadores Aéreos. Nós temos custos com manutenção, diversos custos que são dolarizados. E o dólar está muito alto, logo, nós temos passagens aéreas bem caras. Apesar disso, Sim. o número de viajantes no Brasil tem subido vertiginosamente desde então. Por mais que os preços estejam subindo, o número de pessoas viajando de avião continua subindo também. Muitas vezes nós deixamos de viajar porque ou nós não procuramos ou também procuramos mal. Perfeitamente. Um detalhe, na sua opinião, segundo já a sua experiência, o número de viajantes brasileiro, você disse ele está aumentando. Você acha que ele está aumentando porque melhoraram as possibilidades, as companhias aéreas criaram mais facilidade ou porque a renda do brasileiro cresceu? Olha, pastor, eu imagino que a renda do brasileiro tenha crescido um pouco. Isso Sim, por quê? Claro, todo ano existe um aumento no salário mínimo, mas isso também foi acompanhado com a subida dos preços das passagens, sem óbvio. dúvida. Mas o que nós podemos dizer aqui é que cada vez a competição no setor aéreo diminui no Brasil. No dia 24 de junho, por exemplo, 24 de junho desse ano, 2025, por exemplo, houve a ANAC cassou definitivamente as atividades de uma certa companhia aérea regional aqui no Brasil. Hoje nós trabalhamos aí com 3 grandes companhias aéreas, 2 delas passaram por um processo de recuperação judicial, até no estrangeiro. Então o cenário do setor aéreo no Brasil, apesar de que nós tenhamos um serviço aéreo bom, isso é contrário ao imaginário das pessoas, mas isso é um fato. O nosso serviço aéreo no Brasil é um serviço muito bem servido. Apesar disso, a concorrência é muito baixa e isso faz com que os preços eles acabem sendo um pouco mais altos. A concorrência não ajuda. Tá certo. Mas, se a pessoa, vamos dizer, um telespectador nosso que esteja nos acompanhando, for despertado agora: "Ah, eu tenho interesse de fazer uma viagem". O que ele deve procurar primeiro? Ele procura uma agência? Qual é a primeira atitude dele? Assim, uma pessoa que nunca viajou, qual a primeira atitude, o primeiro local que ele deve ir? Olha, pastor, hoje
todos nós, ou quase todos nós, possuímos acesso à internet. Ah, Quer seja por meio do celular, por meio do computador. Antigamente era muito comum que as companhias aéreas tivessem agências de viagem espalhadas pelo planeta, por diversos países, que existissem muitas agências de viagens, e isso ainda existe. É um mercado que ainda existe e serve a um certo público. Mas hoje em dia, com o celular, você, qualquer brasileiro, brasileira, consegue entrar e acessar diversas plataformas de pesquisa de passagens aéreas, entrar nos próprios websites das companhias aéreas e obter valores de passagens. Isso vale também para hotelaria, para seguros de viagem e para diversos outros custos em que o passageiro está submetido, que ele deve pensar ao realizar uma viagem. como um profissional da área, se você tivesse que orientar alguém, e acredito que já passou por isso e vai passar por outros, ele deveria procurar o à vista ou o a prazo? Os juros dessas viagens são fortes ou não? Como é que seria isso? Hoje em dia, isso não tem feito muita diferença, sobretudo quando nós pesquisamos diretamente nos sites das companhias aéreas ou por meio desses mecanismos de pesquisa. É difícil achar alguns lugares que fazem uma diferenciação muito grande de desconto do preço original da passagem, ou aliás, o preço à vista da passagem e o preço parcelado. O que as companhias aéreas geralmente não costumam fazer é dividir em muitas vezes. Aham. Mas eu, por exemplo, já dividi passagens em 3, em 6 vezes diretamente com a companhia aérea, e existem algumas outras agências que também parcelam, sim, Sem acréscimo. sem acréscimo. Olha que bom, não é? Mas, doutor Tiago, digamos que a pessoa até sem experiência, eu tô querendo trazer assim, para a pessoa que não tem essa experiência. O que tem experiência já sabe, Certo, mas o que não sabe. Vamos imaginar que ele compra aí um pacote. certo. Aí vai ser o aéreo, vai ser o hotel, ah, o turismo que ele vai fazer lá no seu destino. E as coisas não funcionam de acordo. Ele chegou no aeroporto, o avião não vai sair naquela hora. Enfim, ele tem a quem recorrer, tem amparo, ou se der errado, está perdido. Vamos lá. Antes até de responder a pergunta, tem um ponto muito interessante que até perpassa a minha atuação profissional. Sempre atuei do lado das companhias aéreas, mas hoje em dia criou-se um mercado em volta dos erros, das falhas das companhias aéreas. Sem dúvida. Como eu disse anteriormente, aqui no Brasil nós temos bons serviços relacionados ao transporte aéreo, apesar de que muitas pessoas falem o contrário. Apenas uma questão de dados da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a ABA, hoje a litigância, ou seja, os processos contra companhias aéreas custam às brasileiras mais de R$ 1 bilhão por ano. Até uma companhia específica aqui do Brasil, existe um dado do ano passado que aproximadamente R$ 10 a cada passagem destinam-se ao custeamento de indenizações relacionadas a processos contra companhias, contra aquela companhia aérea. E isso é uma coisa que no mundo não existe. O Brasil acumula 98,2% dessas ações. E, apenas a um título de dado, nós somos o terceiro maior mercado de aviação do mundo e o quarto em questão de voos domésticos, até pela nossa extensão, amplitude. É óbvio, e queria fazer essa ressalva, para dizer que existe uma certa desonestidade por parte de alguns, não digo de todos, mas existe uma certa Dúvida. desonestidade de alguns passageiros e também uma discrepância, um exagero no judiciário nas indenizações. Entretanto, é óbvio que as companhias aéreas vão errar e esses erros levam a certas indenizações. Então, por exemplo, se o seu voo atrasou para mais de 4 horas, se seu voo foi cancelado, a primeira pessoa que você deve procurar é a companhia aérea, ali no aeroporto mesmo. Então, você está fazendo uma viagem, você vai procurar a companhia aérea com que você está viajando e esperar que eles resolvam o problema. Caso eles não resolvam o problema, é preferível que você procure alguns canais administrativos, como Reclame Aqui, Procon, e na impossibilidade de resolução mesmo assim, procurar então o Poder Judiciário para resolver.
A resolução de número 400/2016 da ANAC estabelece algumas regras relacionadas a atraso, extravio de bagagem, danos de bagagem, perdas de bagagem. Essa resolução é facilmente encontrada pela internet, todos podem encontrar. Resolução número 400 do ano de 2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. E os passageiros certamente têm esses direitos e eles podem reivindicar os direitos deles. Ótimo, muito boa orientação. Uma dúvida bastante comum. Turismo, falando de viagem turística, internacional ou doméstica, o que seria melhor? Ou não tem escolha? Depende daquilo que o passageiro quiser. Agora, uma grande questão que a gente tem que pontuar aqui é que muitas pessoas acham que viajar para destinos internacionais é algo impossível. Perfeito. E muitas vezes pagam muito mais para viajar aqui dentro do Brasil e muitas vezes não vão para o estrangeiro por uma mentalidade, certo? Nós não estamos dizendo aqui que é barato viajar para o exterior, mas algumas vezes é tão caro quanto viajar para alguns destinos aqui no Brasil, certo? Então, por exemplo, é até um imaginário comum, viajar uma passagem de São Paulo para algum lugar do Nordeste. Muitas vezes você vai encontrar uma passagem para a Argentina, uma passagem para algum destino aqui na América do Sul, por um preço um pouco mais barato do que viajar para lá. E algumas vezes até o custo inerente da viagem, de hotelaria, alimentação, vai ser mais barato no exterior do que aqui no Brasil. Isso até... Existe um outro fator que contribui nisso. Aqui no Brasil, como nós dissemos anteriormente, nós temos uma realidade um pouco complicada. Isso até perpassa uma questão de custo do combustível de aviação, os tributos em cima da aviação. Há algum tempo atrás mesmo, um CEO de uma grande companhia aérea brasileira mencionou que os preços das passagens tendem a subir em 1/4, ou seja, 25%, em razão de algumas mudanças que a reforma tributária vai trazer às passagens aéreas. Ou seja, é um peso muito grande sobre as companhias aéreas brasileiras. E nós sabemos, por exemplo, que aqui nós não temos uma verdadeira companhia de low cost ou low fare, ou seja, de baixos preços de bilhete. Mas no exterior, países como Chile, Argentina, Colômbia, nós temos algumas companhias aéreas que seguem esse modelo de negócio e que operam voos aqui no Brasil. Então, por meio dessas companhias aéreas, muitas vezes é mais fácil ir a algum destino internacional do que a alguns destinos no Brasil. Evidentemente que eu não estou aqui generalizando. É muito provável que uma passagem, por exemplo, de Vitória a São Paulo seja mais barata que uma passagem de São Paulo à Argentina. Mas vale a pena sempre consultar. Avaliar isso, né? Bem, há algumas informações comuns, tipo, se você comprar a passagem em tal horário, é mais barato. Se você insistir numa pesquisa, o preço vai aumentar. São informações que circulam na internet, né? E isso é um mito ou realmente existe mesmo isso? Geralmente são mitos. No passado até existiam essas coisas, um muito comum, viajar na terça-feira é mais barato do que viajar nos outros dias, consultar passagens de madrugada é mais barato. Nem sempre, pode ser que sim. Hoje pela manhã, por exemplo, eu consultei o site de uma companhia aérea americana, a Delta. E no perguntas frequentes deles estava lá escrito que, muito provavelmente, se você comprasse passagens na terça-feira, na quinta-feira, você teria passagens um pouco mais baratas. O fato é, as tarifas aéreas elas são baseadas em procura, em oferta e demanda. Logo, não existe muito isso de um dia, um horário. É possível que exista um padrão. De madrugada, diversas pessoas acharam preços mais baratos. Houve uma incidência maior de preços promocionais de madrugada, mas não é uma regra. Uma pessoa que viajou numa terça-feira, numa quarta-feira, que são dias geralmente de menor demanda, conseguiram preços mais baratos do que uma pessoa que voou no sábado. Pode acontecer. Geralmente acontece, mas não é regra. Certo? Até porque tudo isso vai depender também, um exemplo, o destino. Muitas vezes voar a São Paulo no meio da semana é mais caro do que voar no final de semana. Sem dúvida. Porque é um destino de negócios, é um destino business. Agora, voar para o Rio de Janeiro no meio de semana,
geralmente tende a ser um pouco mais barato que no final de semana. Sem A rede hoteleira do Rio de Janeiro no meio de semana tende a estar um pouco mais barata do que no final de semana. É muito importante dizer que, em que pese o fato de que algumas companhias aéreas organizem a tarifa de uma maneira um pouco diferente, algumas delas, por exemplo, se baseiam no seguinte sentido: olha, se você procurar com antecedência, muito provavelmente os custos vão ser mais baratos. mais baixos. Até porque uma pessoa que procura uma passagem de última hora, que geralmente é uma pessoa que está viajando a negócio ou uma pessoa que realmente precisa viajar de urgência, muito provavelmente ela vai aceitar pagar um preço mais caro. É o que se chama de demanda inelástica. É, Mas uma pessoa que tem mais flexibilidade, que vai viajar a turismo, que quer fazer um passeio, tanto faz se viaja numa semana ou na outra, tende a achar passagens um pouco mais baratas com antecedência. Alguns sites vão dizer: ah, se você pesquisar doméstico entre 20 e 50 dias e pesquisar internacional entre 3 e 6 meses, você deve encontrar algo mais barato. Mas digo, talvez seja um padrão, mas não é regra. bem, é claro que, além do turismo, há pessoas que precisam viajar a trabalho. Existe algum padrão de diferenciação entre viagem turística e viagem a trabalho profissional? Existe diferença de preço? As companhias aéreas têm alguma especificação sobre isso, não? Geralmente não. Geralmente não. O que ocorre é o seguinte: as companhias aéreas, a mentalidade delas é justamente em cima disso, dessa diferenciação. Passageiros que vão a lazer ou a turismo e passageiros que vão a negócios. Geralmente, essas pessoas viajam em períodos diferentes, como nós falamos antes. As pessoas que viajam a negócio geralmente costumam viajar durante a semana e priorizam viagens mais curtas, porque querem passar o final de semana em casa. Porque querem ir fazer os negócios, minimizar os custos e voltar. Então essas pessoas muitas vezes estão dispostas a pagar a passagem um pouco mais em cima da hora, porque são demandas que aparecem e elas precisam atender essas demandas. E essas pessoas também costumam viajar nesses períodos durante a semana. Algumas companhias aéreas até costumam praticar algumas promoções para pessoas que ficam mais de 7 dias ou pessoas que passam o final de semana no local, porque elas identificam que aquele é um perfil de viajante a turismo e não Entendi. a trabalho. Ou seja, não existe uma diferenciação que você possa pesquisar no site da companhia, mas existe uma diferenciação em relação aos hábitos dessas pessoas. E aí o algoritmo Com vai certeza. direcionando as coisas. No final das contas, apenas para esclarecer, geralmente o que as companhias aéreas fazem? Elas lotam uma parcela do avião que elas precisam para custear a operação. E o resto dos bilhetes são comercializados a título de desconto, ou não. Uma informação importante, né? Certo, é mais ou menos isso. Já tiveram companhias aéreas nos Estados Unidos que tentaram fazer o contrário. Os primeiros 70 assentos nós vendemos promocional e depois nós vendemos os outros ao preço da operação. Quebraram em alguns anos. Olha, não deu certo. Não deu. Até porque isso é um dado importante. Muitas vezes as pessoas imaginam que as companhias aéreas são empresas que operam com lucro muito grande, e isso não é verdade. Principalmente quando nós falamos a respeito do transporte aéreo de passageiros. Geralmente, as companhias aéreas não batem o superávit, geralmente elas trabalham no 0 a 0 quando não estão deficitárias, e o que dá dinheiro para elas geralmente é o transporte aéreo de cargas e não de passageiros. Isso é muito importante. Muito bem. Doutor Tiago Frizeira, especialista em direito aeronáutico. Nós agradecemos muito a sua participação conosco, a TV Manaim, pelas informações, né, e até um despertamento para as pessoas aproveitarem, né, a sua vida, conhecendo lugares, né? Muito agradecido pelo tempo disponibilizado aqui na TV Manaim. Eu que agradeço pelo convite, estamos às ordens. Muito bem. E a você, nosso telespectador, é preciso pensar no orçamento, né? Eu quero fazer uma viagem. É possível fazer, desde que você coloque isso no seu orçamento. Lembrando, se é uma viagem turística, passeio, vai cair naquela nossa classificação de
despesa supérflua. Tem viagem que não é despesa supérflua. Há trabalho, uma questão de saúde, né, que você precisa realmente fazer. Independente de qual seja a sua viagem, não dispense o orçamento. Se você, no seu orçamento, vai gastar 10, procure ter 15. Sempre vigiando isso. Outra coisa, não fuja do seu planejamento. Vou fazer uma viagem para tal lugar. Vou comprar isso, isso, isso. Não compra mais do que aquilo. Porque senão, depois da viagem, isso pode se transformar em algo desagradável para você e para sua família. Mas viajar é muito bom. Nos despedimos de você, desejando que você e sua família estejam muito bem. E o nosso programa está na TV Manaim, no canal 126 pela Embratel, 85 na Sky Livre. Temos o 16.2 TV aberta e no YouTube. No YouTube à sua disposição para você ver, rever. Não deixa de dar o seu like, de compartilhar e também fazer a sua sugestão ou uma pergunta. Nos despedimos então, desejando que você fique bem. Até o nosso próximo programa.